Vamos meditar aqui numa palavra que está em 2 Timóteos, capítulo 2, verso 4. E Cantares também, capítulo 6, verso 4. Ele fala assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o recrutou. Depois em Cantares diz assim: formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, e terrível como um exército com bandeiras. A igreja somos nós, somos a noiva e o guerreiro. Sim, a igreja representa a noiva e representa o guerreiro. Na economia de Deus, há um exército constituído por um guerreiro coletivo. Isso significa que o guerreiro em Efésios 6 é uma entidade coletiva. Só podemos vestir a armadura de Deus como uma entidade coletiva, o corpo. Isso é contrário ao conceito que muitos cristãos têm de que um crente individual pode vestir a armadura. A armadura em Efésios capítulo 6 não é para cristãos individualmente, é para a igreja coletivamente, como corpo. O que esse capítulo revela não são os crentes que lutam como indivíduos, mas um exército coletivo que trava a batalha pelos interesses de Deus na terra. A luta espiritual não é uma questão individual, é uma questão do corpo, uma entidade coletiva que trava a batalha contra o inimigo de Deus. A estratégia de Deus é usar a igreja como seu exército para lutar contra o inimigo. Portanto, é muito perigoso estarmos isolados do exército. Só teremos a proteção necessária se permanecermos no exército. Então, a igreja, como guerreiro, nós pertencemos a este exército. Um exército nunca sai sozinho, mas sim em grupo, coletivos, não é? A igreja também, como a economia de Deus, ela é coletiva. Depois das bodas, Cristo voltará com a sua noiva. Os santos vencedores, que são o seu exército, como um general lutador para lutar contra o anticristo. Os reis comandados por ele e os seus exércitos no Armagedão. Cristo, a corporificação de Deus, virá com a sua noiva para esmiuçar o governo humano. Quando vier como a pedra que esmiuça, não é? Não é assim que fala? Cristo não virá sozinho, antes virá com a sua noiva. Porque quando vier lutar contra o anticristo e o seu exército, Cristo virá como filho do homem. Como filho do homem, ele precisa de um complemento que seja igual a ele e o complete. Esse complemento será sua noiva. Depois de ganhar e se casar com a igreja, a sua noiva Cristo virá como a pedra que esmiuça. Se Cristo não tivesse a noiva, teria de lutar sozinho contra o anticristo e seu exército. No entanto, Cristo terá um exército, e esse exército será a sua noiva. Os santos vencedores têm duas vestes, uma para a salvação e uma para a recompensa. O linho fino, em Apocalipse 19:8, refere-se à segunda veste. Essa segunda veste dos vencedores qualifica-os a participar nas bodas do Cordeiro e a lutar juntamente com o Senhor contra o seu inimigo. Assim, a veste nupcial
torna-se a veste para lutar. A veste nupcial da noiva será o uniforme que ela, como exército de Deus, usa para lutar contra o seu inimigo. Como vimos, essa veste é Cristo, que é expressado no nosso viver para ser a nossa justiça diária. Até mesmo hoje lutamos por meio de Cristo, como nossa veste. Em Efésios capítulo 6 indica que a armadura de Deus é Cristo. Quando a armadura vencedora de Cristo se torna uma com Deus, a fim de ser a habitação de Deus, aos olhos de Deus, ela é formosa como Tirza e aprazível como Jerusalém. Contudo, para o inimigo, ela é terrível, como um exército com bandeiras. As bandeiras indicam preparação para lutar e também são um sinal de que a vitória já foi ganha. Por fim, os vencedores serão uma noiva coletivamente para se casarem com Cristo. Apocalipse, capítulo 19, versos 7 ao 9. Depois das bodas, a noiva se tornará o exército para lutar ao lado de Cristo, o seu marido, a fim de derrotar o anticristo e todos os que o seguem. Graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.